O que você faria se na sua igreja começasse a partir de agora ter um credo inclusivo? Isso mesmo que você ouviu. Se ao invés do credo tradicional, credo apostólico ou niceno-constantinopolitano, tivéssemos um credo modernizado, revisado, para caber dentro de um certo padrão daquilo que se espera de uma teologia para o século XXI. Eu sou Alex Stahlhofer, esse é o Teologia do Alemão, sou professor e teólogo, e esse espaço aqui é o nosso espaço de discutir teologia, discutir Lutero, história da igreja, filosofia, problemas contemporâneos, enfim, tudo mais que eu tiver com vontade, talvez você também. Se você quiser me ajudar a levar teologia para todos os cantões desta boa e linda internet de meu Deus, você pode seguir aqui esse canal, né? Se inscrever nele. Você pode também compartilhar os vídeos, comentar e, claro, dar o seu like nesse vídeo de hoje. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Eu citei antes credo inclusivo. É isso mesmo que você ouviu. Há um tempo atrás, um amigo meu me mandou um pequeno vídeo, um shorts, de uma pastora luterana nos Estados Unidos que utiliza um credo inclusivo nas suas celebrações e me pediu minha opinião a respeito do assunto. O shorts acabou circulando em meios católicos e gerou alguma repercussão. O vídeo não é de agora, me parece que tem aí pelo menos 1 ano e meio ou 2 que o vídeo circulou, mas chegou agora até a mim e eu gostaria de, nesse vídeo de hoje, fazer um react. Sim, o teólogo luterano vai reagir à teóloga luterana que utiliza um credo inclusivo na sua celebração. Mas, antes de mais nada, alguns disclaimers importantes. Primeiro, esse vídeo não é sobre um posicionamento meu a respeito da questão LGBTQIA+, nas igrejas. Por que não? Porque não dá para fazer isso num vídeo curtinho aqui, não dá. A gente precisa de muito mais tempo e muito mais consideração. Até porque pessoas LGBTQIA+, estão em todas as igrejas. É inegável, tanto faz se o seu pastor ou se você acredita nisso ou não, é fato que as pessoas estão na sua igreja também. E muitas delas estão também lutando com questões espirituais. Aquela coisa, aquilo que eu sinto, aquilo que mexe comigo interiormente, isso afeta a minha fé, a minha espiritualidade? Eu creio e eu amo a Jesus. Eu posso ser uma pessoa LGBTQIA+? É possível? E a comunidade e a igreja, como é que ela lida com essas situações? Tudo isso são demandas importantes e que precisam ser discutidas com seriedade à luz das Escrituras Sagradas e, obviamente, com um cuidado pastoral, amoroso, por pessoas que estão também passando pelas suas dúvidas e sofrimentos bem pessoais. Então, eu não quero aqui fazer pouco caso dessa situação, bem pelo contrário. Então, esse vídeo não é sobre isso. Se você veio buscando isso, não é. Pode abandonar esse vídeo e ir para outro. Esse vídeo aqui é sobre o uso de um credo diferente, tá? Um credo construído para que pessoas LGBTQIA+, se sintam incluídas na liturgia do culto. Tá? Esse é o propósito deste credo, e o que eu quero fazer aqui é uma análise da possibilidade de uso de credos desse tipo, dessa categoria, tá bom? Então, vamos por partes. Primeiro, vamos ouvir o credo. Ele está em inglês, tá? Mas eu providenciei a tradução aqui, eu vou traduzindo parte por parte, e aí você vai entender comigo. Vou colocar aqui na tela para você poder acompanhar, então. Vamos lá. The Sparkle Creed é como ele ficou conhecido aqui. Let us confess our faith today in the words of the Sparkle Creed. I believe in the non-binary God, whose pronouns are plural.
Então, no comecinho aqui, a primeira frase dela, ela vai dizer o seguinte: vamos confessar a nossa fé com as palavras do Sparkle Creed, tá? O Sparkle é um credo brilhoso. Eu creio no Deus não binário, cujos pronomes são plurais, ela vai dizer. Depois eu vou comentar passo a passo, tá? Vamos primeiro ouvir tudo aqui bonitinho. Believe in Jesus Christ, their child, who wore a fabulous tunic and had 2 dads. Agora ela fala sobre Jesus. Eu creio em Jesus Cristo, seu filho, que usava uma túnica fabulosa, tinha 2 pais. E vamos adiante aqui. Saw everyone as a sibling child of God. E esse Jesus Cristo via a todos como irmãos e irmãs, filhos de Deus. Beleza, então Jesus tinha 2 pais e via todos como irmãos e irmãs, filhos de Deus. Vamos adiante aqui. Even the rainbow spirit who shatters our image of one white light and refracts it into a rainbow of gorgeous diversity. I believe. Eu creio no espírito do arco-íris, que rompe nossa imagem de uma única luz branca e a refrata em um arco-íris de uma diversidade deslumbrante. Então aqui primeiro foi sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Vamos adiante. In the church of everyday saints, as numerous, creative, and resilient as patches on the AIDS quilt, whose feet are ground. Agora ela fala da igreja. Eu creio na igreja dos santos cotidianos, tão numerosos, criativos e resilientes quanto os retalhos da colcha de retalhos da AIDS. In mud, and whose eyes gaze at the stars in wonder. I believe in com os pés firmes na lama e os olhos que contemplam as estrelas com admiração. Calling to each of us that love is love is love. So beloved, let us love. Eu creio no chamado para cada um de nós de que amor é amor é amor, então, amados, amemos. I believe, glorious God, help my unbelief. Amen. Eu creio, Deus glorioso, ajuda-me na minha incredulidade. Até aqui, então, o credo inclusivo, o Sparkle Creed, que a gente viu nesse pequeno vídeo. Bom, deixa eu fazer um segundo disclaimer antes de comentar passo a passo, ponto por ponto, esse credo. Esse segundo disclaimer, na verdade, que eu quero fazer é sobre o uso do credo no culto cristão. Em igrejas tradicionais, litúrgicas, históricas, o uso do credo é padrão logo após a pregação. Após a pregação do evangelho, a pregação do dia, o texto do dia, a comunidade responde à pregação através do credo apostólico. Tá? Dessa maneira, a comunidade se une simbolicamente a todos os cristãos em todos os lugares, em todas as eras, né? Então é aquela comunidade visível se une à igreja em todos os lugares, não a igreja invisível, é aqui a igreja militans, a igreja militante, a igreja que está na luta, na fé diária, se une à igreja que está na glória, a igreja em todos os lugares. Então, aqui nós nos tornamos um só corpo. O credo apostólico, ou niceno-constantinopolitano, alguns o símbolo atanasiano, os símbolos históricos da igreja cristã são utilizados como manifestação externa e visível daquilo que nós cremos, do conteúdo credal que está sendo refletido ali através daquela recitação. Então não é uma oração para Deus, é uma recitação pública, uma confissão pública do que se crê como igreja. E essa confissão pública também é uma maneira de nós nos unirmos com todos os irmãos e irmãs no mundo todo, mas também em toda a história, em todos os tempos. Nós damos testemunho de que somos uma só igreja de Jesus Cristo. Por isso,
o uso de qualquer outro tipo de credo precisa ser levado em conta aqui. A gente precisa fazer primeiro uma reflexão sobre: dá para usar o credo que nós aqui, como igreja, na cidade de São Bento do Sul, resolvemos fazer para a nossa comunidade? Poderíamos fazer isso? Poderíamos. Não há um impedimento para isso. Não há em nenhum lugar escrito que você não poderia fazer isso. Muitas outras denominações têm confissões de fé específicas que respondem a questões pontuais, questões historicamente e geograficamente localizadas. No entanto, esses credos, esses símbolos, como o nome antigo deles era utilizado, os símbolos, eles refletem a nossa pertença à Igreja universal, a toda a Igreja de Jesus Cristo. Por isso eles são tão importantes. E isso nos lembra também de uma controvérsia do final do século XIX, início do século XX, ocorrida na Alemanha, foi em grande parte capitaneada por Adolf von Harnack, um dos grandes nomes do liberalismo teológico. Se você quer saber mais, clica no card que eu vou deixar aqui, onde eu explico um pouquinho sobre o liberalismo teológico. Lá você vai entender quem é Harnack. E o Harnack, num livro dele chamado A Essência do Cristianismo, depois tem outros textos mais técnicos dele onde ele fala isso, mas na Essência do Cristianismo você vai encontrar isso. Esse livro tem em português. Ele critica duramente a insistência numa fé correta. Ele diz que o protestantismo está se perdendo por causa dessa burra insistência numa fé correta. E que a essência do protestantismo seria uma igreja em constante reforma. Isso significaria o quê para ele? Significa que nós precisamos rever os credos e deixar de lado compreensões míticas, antiquadas e ultrapassadas, sobrenaturais. Nós devemos ter um credo naturalista. Ele chega a dizer, lá na 12ª preleção desse livro, que você era melhor para a igreja que ela tivesse um filósofo que crê naquilo que fala do que pastores que não creem naquilo que pregam. Sim, ele tem razão nessa frase, é verdade. No entanto, o que ele está querendo dizer é: os pastores estão sendo obrigados a utilizar o credo apostólico ou niceno-constantinopolitano na liturgia, mas no coração eles não creem naquilo. Por quê? Porque o liberalismo que o Harnack ajudou a popularizar, o liberalismo que eles defendiam, defendia a ideia de que os conteúdos credais da igreja antiga já não tinham mais qualquer validade. Eles eram frutos do ambiente helenista dos primeiros séculos, resposta ao gnosticismo, resposta a Marcião, mas não diziam absolutamente nada para os nossos dias. O que restava era um Jesus de amor, um Jesus que amou radicalmente. Esse seria o resumo do credo para Adolf von Harnack. E essa discussão é interessante porque a igreja alemã, apesar de toda a influência do liberalismo nos círculos acadêmicos, não abriu mão do credo apostólico nem do niceno-constantinopolitano na sua liturgia. Isso é importante, porque apesar dessas discussões, ela não se viu no direito de alterar a história. E é isso que está em jogo aqui. Será que uma comunidade, uma igreja local, particular, pode mudar o credo porque ela simplesmente discorda de algum ponto? Simplesmente porque ela acredita que é necessário uma revisão dos conteúdos clássicos e históricos da fé cristã? Será que eu, como teólogo, tenho o direito de querer reverter a história da fé cristã? Essa é uma questão importante. Como eu disse, há sempre questões que podem ser revisitadas e reconsideradas. No entanto, aquilo que é basilar, é central para a fé cristã, estão nos credos. E estas a gente não pode negociar. Ao negociar elas, nós estamos negociando o fundamento da nossa fé, a nossa própria salvação.
portanto são inegociáveis. Então, dá para usar, talvez em alguma celebração específica, um credo diferenciado? Há coisas a serem consideradas. Por exemplo, vamos fazer um encontro de teólogos e pastores ocidentais, junta aí luterano, batista, pentecostal, católico, com orientais, coptas, armênios, gregos, e vamos fazer uma celebração. E após a homilia, será recitado o credo. Se você manja um pouquinho de teologia, você vai saber. Nós, ocidentais, no Niceno Constantinopolitano, quando falamos do Espírito Santo, dizemos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Os orientais dizem procede do Pai apenas. Então, nós sabemos que para não haver dissensão, para que a gente possa ter comunhão nesse momento, nós ocidentais precisamos abrir mão da cláusula filioque, né, do e do Filho, na parte do Espírito Santo do Credo Niceno. Por quê? Porque é uma inclusão da Igreja Latina, que a Igreja Oriental não aceitou, no passado continua não aceitando. Então, pequenas questões podem ser revistas e podem ser utilizadas de acordo com o contexto, mas isso precisa muita reflexão e muito cuidado. Não me parece ser o caso do Sparkle Creed. Esse credo de purpurina, ele tem, no meu ver, na minha interpretação, tanto quanto aquilo que a Marcella Althaus-Ried chama de teologia queer, ou teologia escandalosa. Ela quer escandalizar, ele quer, de alguma maneira, provocar a igreja a uma reflexão sobre aquilo que ela pensa, aquilo que ela crê, aquilo que ela vive, para incluir pessoas LGBTQIA+. Tá? Então, me parece que essa é a perspectiva que está por detrás. Mas vamos aos detalhes do credo. Ela diz assim: eu creio no Deus não binário, cujos pronomes são plurais. Eu acho que essa é a frase que menos tem problema dogmático. Talvez você vai se escandalizar, porque você está acostumado, eu creio no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas eu diria que talvez tenha o menor dos problemas desse credo. Por quê? Porque ao afirmar a não binariedade, na verdade, nós estamos dizendo Deus não tem sexo. E isso está ok. Não é um problema dizer Deus não tem sexo. Afinal de contas, quando nós falamos que Deus é Pai, Ele é Pai de Jesus Cristo. E aí é que está o problema. Se temos um problema nesse credo, ao falarmos que Deus é não binário, não é com o não binário, é com a exclusão do Pai. Essa é a questão. É o mesmo problema quando nós incluímos mãe. Se eu fosse dizer, eu creio no Deus que é pai e mãe. Não creio. Por quê? Porque a mãe de Jesus Cristo é Maria. E esse credo se refere a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o ponto focal deste texto, deste símbolo. Portanto, aqui a relação trinitária está focada no Filho. E o Pai é chamado de Pai enquanto Pai de Jesus. Portanto, como eu disse, não é problema dizer que Deus não tem sexo. O problema é apagar o fato que Ele é o Pai de Jesus. O fato de ter pronomes plurais não é nenhum problema. A Bíblia utiliza Elohim o tempo todo, que é plural. E o plural majestático está o tempo todo no texto hebraico. Então também aqui não é um problema. Aqui na verdade, a utilização da gramática para que possa ser defendido um certo ponto de vista. É mais isso. Mas em si a frase não está errada, não. O problema está em excluir o Pai da jogada. Agora vamos para Jesus. Eu creio em Jesus Cristo, seu Filho, que usava uma túnica fabulosa, tinha 2 pais e via todos como irmãos e irmãs, filhas de Deus. Aqui a gente tem muito mais problema. Se ele usava uma túnica fabulosa ou não, te deixa isso de lado, tá?
Por quê? Aqui me parece mais uma menção a José. Sinceramente, eu não entendi esse negócio da túnica fabulosa. Se alguém entendeu, por favor, me escreva e me corrija, tá? Eu que, de fato, sou burro e não entendi o que ela quis dizer com essa túnica fabulosa. Mas eu creio em Jesus Cristo, seu Filho. Então ele é filho desse Deus não binário. Quer dizer, tenta corrigir o fato de não ter colocado o Deus como pai, agora aqui. Mas ao mesmo tempo incorre num outro problema. Quer dizer que Jesus tinha 2 pais. É lógico que José é pai de Jesus, enquanto pai adotivo. Mas eu me pergunto, será que essa afirmação reflete o fato de Jesus ser filho adotivo de José, ou, como Hanak diria, reflete, na verdade, que Jesus é filho, de fato, de José, mas foi adotado por Deus como filho. Essa posição é muito mais comum no liberalismo teológico, liberalismo clássico, né? Eu tenho uma dificuldade de chamar esses movimentos atuais de liberalismo, mas aqui eles têm uma linha que os conecta. Essa afirmação é muito importante para o liberalismo clássico porque via Jesus como alguém que percebe a sua filiação de Deus ao longo da sua jornada, e ao perceber essa sua filiação, ela não é uma filiação, vamos dizer assim, ontológica ou metafísica, ela não afeta o seu ser. Ela não diz respeito a quem Jesus é, ela diz respeito a quem Jesus se entende ser, a sua autocompreensão enquanto Messias. E aí é que torna a questão complicada. Então não dá para aceitar essa frase, não. Essa aqui, que Jesus tinha 2 pais, não funciona. Via a todos como irmãos e irmãs, filhas de Deus. Será que ele via os fariseus como irmãos e irmãs, filhas de Deus? Por que ele chamou os fariseus de raça de víboras? Por que ele chama alguns de filhos do diabo? Eu não sei, não estou bem certo que Jesus via a todos como irmãos e irmãs. Tá? Sim, Jesus incluiu as pessoas que a religião, com os seus muitos problemas na época, excluía. Né? Na mesa de Jesus sentavam os publicanos e os pecadores. É claro que Jesus tinha uma visão de chamar pessoas para a mesa, de incluí-las na sua comunhão. Mas essa inclusão era um chamado, um convite à fé, uma fé que também transformava a vida dessas pessoas. Por isso Jesus pode dizer para a mulher lá em João 8, vai, não peques mais, eu não te condeno. Então, aqui a frase tem uma meia-verdade. É mais ou menos isso aqui, mas não é exatamente o que Jesus ensinava. Sobre o Espírito Santo, eu creio no espírito do arco-íris, que rompe nossa imagem de uma única luz branca e refrata em um arco-íris de diversidade deslumbrante. O arco-íris, obviamente, não é um símbolo originário da cena LGBTQIA+. Ele é um símbolo, um sinal profundamente bíblico. É a aliança de Deus com Noé, de não mais destruir a humanidade com uma catástrofe natural que está em jogo. Então eu creio no espírito do arco-íris, não teria problema dentro de uma simbologia bíblica. No entanto, a gente sabe o que está querendo ser dito aqui. Está querendo ser dito que o espírito transforma o quê? O feixe de luz branco, então imagine aqui um prisma, tá? Pega um prisma, você lembra da escola, né? O prisma é aquele objeto translúcido, cristalino, onde entra a luz solar de um lado, ou seja, a luz branca de um lado, e sai do outro, por isso o processo de refração, né? O efeito físico que acontece ali é refração da luz, e refrata do outro lado a luz decomposta, né? Então a decomposição da luz branca é o arco-íris, é isso que acontece no prisma.
E o que está dizendo aqui é que o Espírito Santo converte pessoas que têm uma visão binária da sexualidade em pessoas que estão abertas para um arco-íris de diversidades. Tá? É isso que está sendo confessado aqui. Aqui, como eu disse, eu não vou me posicionar e não tenho espaço para discutir todas essas questões. Então, eu diria assim, aqui nós temos uma interpretação que pode ser interessante e precisa ser melhor discutida. A questão é, será que é exatamente isso que os autores desse credo quiseram colocar aqui? Será que isso reflete exatamente a compreensão bíblica do Espírito Santo? Eu tenho uma suspeita que talvez não seja bem assim. Então, que o Espírito Santo muda as nossas visões de mundo e nos permite ver o mundo de uma forma multifacetado e com a diversidade da graça de Deus, sem sombra de dúvida. Se isso quer dizer que eu passo a enxergar todas as manifestações de sexualidade humana como possíveis e sem nenhum problema, aí a gente precisa questionar. Por quê? Porque existem muitos e inúmeros textos bíblicos dizendo outra coisa, e aí a gente vai precisar analisar eles com cuidado, e como eu disse, não dá para fazer isso nesse vídeo. Então aqui a gente tem de novo, nessa questão do Espírito Santo, uma questão complicada e que demanda um trabalho mais aprofundado. Vamos para a última frase, último trecho, que fala da igreja. Eu creio na igreja dos santos cotidianos, tão numerosos, criativos e resilientes. Ok, sem problema, né? Eu creio na igreja cristã, a comunhão dos santos. Esses santos somos nós mesmos e todos aqueles que nos antecederam na história, tá tudo certo, numerosos. Criativos e resilientes, eu diria assim, parece ser uma inclusão proposital para aquilo que vai ser dito agora. Quantos retalhos da colcha de retalhos da AIDS. Quer dizer, aqui é a tentativa de trazer o sofrimento e a dor da comunidade LGBTQ nas últimas décadas para dentro do credo. Aqui nós temos um problema histórico. Isso caberia numa confissão, mas não num credo. A confissão responde a problemas localizados, os credos não, porque eles são perenes. E aqui é um mau uso do credo. Tá? Então, me desculpe, pode parecer insensível, mas dogmaticamente esse uso é problemático, tá? Ele é questionável. Ele caberia numa confissão, numa declaração, mas não num texto que tem a característica de ser dogmático. Tem mais um detalhe. Aqui ele reflete, de certa maneira, uma perspectiva de uma teologia do corpo, de uma teologia da libertação que dialoga com a teologia do corpo. Portanto, é uma espécime bem representativa de teologia queer aqui, né? Os retalhos da coxa e retalhos da AIDS, com os pés firmes na lama e os olhos que contemplam as estrelas com admiração. Tá? Então, ele está imaginando uma comunhão de pessoas que sofreram. Quer dizer, é o sofrimento dessas pessoas. Que sofrimento? Sofrimento subjetivo causado pela doença, causado pela exclusão, causado pelas suas dificuldades. Aquilo que eu citei lá no começo do vídeo, essas dores dessa comunidade é que as tornam uma comunhão. E não é isso que o credo apostólico diz. O credo apostólico diz: eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, tá? Na remissão dos pecados, a ressurreição do corpo e na vida eterna. Quer dizer, aqui o credo apostólico remete a uma dimensão maior. Não quer dizer que o sofrimento, a martiria, o testemunho não fazem parte. Fazem parte. Mas não dessa maneira, que eles foram elevados a uma categoria credal, que de novo é problemático. Eu creio no chamado de cada um de nós, de que amor é amor é amor, então amados amemos. Ok, parece que o texto bíblico aqui é João 1, nós amamos porque Deus nos amou primeiro, ok, Deus é amor, 1 João novamente, mas a redundância de que Deus é amor, me parece ser uma insistência para excluir o quê? A remissão dos pecados daqui.
para excluir a fala do pecado. O pecado não aparece nesse credo como aparece no apostólico, tá? E isso me chama a atenção, tá? Será que pecado precisa ser excluído para que a gente possa insistir na redundância do amor? Será que o amor cobre uma multidão de pecados ou o amor faz com que a gente esqueça de falar sobre confessar os pecados, ser redimido por Jesus Cristo e viver uma nova vida? E eu acho que aí a gente tem, de novo, uma situação que demanda uma explicação melhor. Eu creio, Deus glorioso, ok, amém. Ajuda na minha incredulidade, amém. Gostei desse final aqui, eu acho que é bíblico, é coerente. Eu também oraria esse final, ajuda-me na minha incredulidade. É sincero, é honesto, esse finalzinho aqui. Em resumo, mais problemas do que coisas interessantes, do que coisas que a gente possa aproveitar. Não acredito que um credo desse tipo possa ser utilizado de maneira em larga escala nas igrejas, até por conta do fato de ele ser pensado para comunidades e igrejas inclusivas. E mesmo que nós venhamos a desenvolver uma teologia que busque uma forma de inclusão de pessoas LGBTQIA, fazendo a consideração de que o pecado, enquanto ato, não pode ser desconsiderado, excluído, deixado de lado. A gente precisa considerar esse elemento na nossa discussão. Eu penso que esse credo não tem, pelo menos dogmaticamente, condições de ser empregado em larga escala. Se você discorda de mim, eu te respeito. Você pode colocar aqui os seus argumentos nos comentários sobre como você pensa a respeito desse assunto. Como eu disse, a temática demanda muito mais consideração e muito mais cuidado. Eu não quero ser leviano, não quero ser moleque ao me posicionar sobre esse credo, mas eu acredito que a gente precisa conversar sobre esse assunto, porque ele diz respeito a todos nós nas nossas igrejas. Que Deus te abençoe, que nos dê sabedoria, que nos ajude a amar pessoas que estão sofrendo, a encontrar espaços para elas nas nossas igrejas, mas sem com isso precisar negociar aquilo que não é negociável na nossa formulação de credos. Deus te abençoe. Até a próxima.